108 Kiren Saga Capítulo 393 Semideus Autor, El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfu.net. Por favor confira o site, link na descrição. Os defensores de Winterhold ultrapassaram o campo do norte e seus machados e lanças com formações de escudos eram muito ferozes e viscosos. Adaptados à neve e os campos de batalha rochosos, os Dari Troopers usaram a Boar Formation para se curvar com precisão através de seus inimigos. No sul, onde os atacantes foram obrigados a se defender pela Warmamoth Unit, os Dari Troopers usaram a formação Testudo da Legião Imperial, também conhecida como Formação da Tartaruga, com grandes escudos de torre de madeira e dardos para atacar os atacantes presos de vários lados usando vantagem do terreno alto. A batalha, é claro, fez uma pequena pausa com o estranho feixe de luz no sul de Winterhold tingindo entre Aetherius e Nir, mas quando os mestres de ambos os lados se moveram para lutar entre si, a situação se transformou em um matadouro mais uma vez. A equipe de perseguição voltou para bloquear o oeste do campo de batalha, desta vez com 2.000 novos cavaleiros de solitude sob a liderança do próprio grande rei Torib. Vossa Graça, não acho que esta situação possa mais ser resolvida com paz. Esta é uma zona de matança. Falkfirebeard afirmou. Disseram-me para lidar com os magos poderosos, mas 10 Elven-Artisards é um pouco demais até para mim. Sibyl Stentor disse apoiar a opinião de Falk. Mamutes, um grande exército, formações de batalha, armas mágicas e aquele feixe indo para o céu. Winterhold estava preparando isso o tempo todo. Seus números podem chegar a 10.000 pelo que parece e eles nem são pressionados. Eles realmente precisam nossa ajuda. Bolgeir Bearclaw, ou Zekarl de Torig, falou. Olha, até o Frixturmcloak e seus capangas estão aqui. Falk acrescentou. Por Smir. Torig xingou em voz baixa e continuou pensando. Bolgeir, Falk, vocês dois cavalgam na frente com 500 cada. Carreguem os estandartes de solitude do grande rei e parem com toda essa loucura. Nórdicos matando uns aos outros. Por quê? Isso é uma matança sem sentido. Vou lidar com o Frick e Elen. Os cavaleiros de solitude dividiram-se em 3 equipes cada para interromper uma luta. As chances eram poucas, mas o Ig Kingsbanner tinha seu valor entre os nórdicos. Seu peso era algo inimaginável e poderia mover todos os clãs, o Jorvaskeri e todas as forças legais sob o céu de Skirin. Isso é o que significa ser o grande rei. Na frente de Ulfric, ele estava se sentindo meio preocupado e meio animado. Seu objetivo era cada vez mais claro quando este feixe de luz apareceu. Ele sempre teve aquela coisa com Elen como o gato e o rato que sempre representavam. Ele perseguiria a cabeça dela, mas ela sempre viraria o jogo contra ele. Ele a irritaria matando seus juízes e pilhando seus acampamentos no leste de Skirin discretamente e ela sempre encontraria uma maneira de ganhar algo com as perdas, irritando-o até mesmo mais. Tudo começou no dia em que ele abandonou a vida de se tornar um Greybeard e desceu Snowtwat para participar da Grande Guerra. Ele era jovem e bruto, mas sua voz era muito poderosa. Preso durante o último cerco à cidade imperial e o interrogatório pelo qual passou foi crucial para a queda da cidade, ou assim ele acreditava. Desta vez, porém, as coisas são totalmente diferentes. Tudo começou com uma carga nórdica quebrando as forças de Tamur em um confronto entre ele e Elen, que quase estava prestes a terminar feio para ele quando os 9 Artisards, se não fosse pelo súbito feixe de luz vindo do leste. Agora e pela primeira vez, o Frick podia ver o rosto de Elen ficando desesperado. Mover. Ela golpeou sua lâmina para ele enquanto olhava. Ah! Boa tentativa. O Frick riu enquanto desviava o ataque com seu escudo. Ele estava apreciando cada pequeno detalhe de suas expressões. Ela sempre olhou para ele com um olhar frio em seus olhos, mas agora a situação mudou. Elen e sua unidade estavam tentando alcançar o feixe de luz, mas o Frick e seu bando de guerra estavam decididos a não deixá-lo sair. A sensação de crise na mente de Elen era muito clara para o Frick enquanto ele dirigia todo o seu foco nesta luta. O Urso de Markat exibiu seu poder em um grau assustador, prendendo um Artisard como Elen sem dar um único passo para trás.
Sua aura, que era semelhante ao poder de Frost e semelhante ao de Alina, tinha um toque de sentimento bestial, como se a imagem de um grande urso da neve estivesse se formando em torno de Ulfric. Sua aura estava se manifestando lentamente e o urso estava despejando cada pedacinho de sua fome de batalha na elfa à sua frente, fazendo recuar. Eu disse Mecham-se. Ela também não aguentou mais e foi com força total para Ulfric. Em termos de habilidade física, uma Altimeromã especializada em magia era muito mais vulnerável do que um Norman especializado em Battle Spirit, mas sua saída mágica quebrou o próprio sentido. Um guerreiro é vulnerável ao Frost, mas a aura de Ulfric negou esse efeito e tudo o que ela pôde fazer foi combatê-lo com Flame ou Lightning. Ulfric e Elaine se envolveram na luta até que alguém interferiu. Um feitiço chamativo, Shockbeam, foi lançado entre Ulfric e Elaine e foi entre os Stormcloaks e o Tamor dividindo as duas partes. Todos olharam para a fonte do feixe. De um terreno mais alto ao norte, havia um cavaleiro encapuzado com roupas pesadas e um longo cajado de ébano. Ao que parece, era um mago tão capaz quanto Elaine e os Ashizards. Portalos. Um monstro atrás do outro. Quem é você? Por que você pararia essa luta? Ulfric suspirou e gritou. Os cavaleiros friamente afastaram o cajado e se viraram com o cavalo sem demonstrar interesse em responder. Um segundo depois, um bando de 1000 cavaleiros fluiu dos lados do mago em direção ao Ulfric e Elaine carregando a bandeira da solidão. TSK. O rosto de Ulfric se contorceu quando ele desviou o olhar. O alto rei Torig e seus homens chegaram entre as duas partes e a cavalaria da solidão forçou os Stormcloaks e os Talmor a se afastarem com força e intimidação. Olhares de desprezo e ódio foram trocados entre as três partes. Já Ulfric, acho que o derramamento de sangue deveria terminar aqui, não acha? O Rei Supremo cruzou na frente de Ulfric com seu cavalo antes de se virar para ele. Ulfric não quis responder. Posso ter sua ajuda nisso? Os clãs vão ouvi-lo como um dos heróis desta era. Por favor, muitas mortes serão evitadas. Aqueles são alguns marotos, vossa graça. Gamar Stonefist, comandante de Ulfric, deu um passo à frente. São eles. Falkfir e Bear estava bem atrás de Torig. Isso é o que eles representam. Gamar apontou para Elaine e sua força Talmor escondendo suas identidades em armaduras de bandidos regulares diferentes de suas habituais Elven Armor e Talmor Robes. Até mesmo Elaine e os Ashizards estavam vestidos com túnicas pretas simples e grandes capuzes para esconder suas identidades. Primeiro embaixador, devemos parar com isso. O Rei Supremo Torig voltou-se para Elaine. Ela apenas bufou e manteve o rosto escondido sob o capuz. Sua identidade como primeira embaixadora não pode ser confirmada. Um verdadeiro drama político acontecerá entre o Império e o domínio. Seus olhos, no entanto, estavam focados na luta que ela queria muito interferir. A luta ali entre os mestres dos Talmor estava pendendo para o lado dos Talmor, mas os mestres de Winterhold eram realmente um bando implacável. O que eles estão tentando evitar pode acontecer se esperarem mais. Agora, não apenas com Ulfric, mas agora com Torig e seus homens. Isso era meio impossível de fazer. Ela só queria uma chance de afastar aqueles homens e atacar com seus homens os outros mestres. Vá, uma voz a chamou. Ponto que? Ir. Eu vou segurá-los. Você tem que parar a criança amaldiçoada. Eu sei o que ele está fazendo. Já vi isso antes. Mestre, espere. Você não pode usar magia agora. Suas feridas ainda não foram curadas. Tarde demais. O 10º Ashizard do grupo, que foi ferido pelos olhos de Alina, parece ter ido contra as probabilidades e usado magia de alguma forma. Ela agora faria algo para ajudar sua aprendiz, Elaine. Mas, mestre, não mas. Pelo norte. Agora, Elaine moveu-se por instinto e dirigiu-se para o norte. No sul, perto do sopé do Monte Antor, uma avalanche começou a ocorrer. O que? Pare ela. Ulfric ligou. Espere. Torig queria parar a ação imprudente o mais rápido possível. Do norte, os inimigos fugiam e do sul, grandes massas de neve caíam da montanha. Droga. Fusruda.
O Frick só podia gritar para Avalanche para diminuir sua carga antinatural. Ele e seus homens usaram cada grama de sua mágica para acelerar sua corrida e correram tão rápido quanto cavalos em direção à batalha de nível superior no sopé da montanha leste. Mas algo inesperado ocorreu. Uma grande sombra desceu da montanha e se juntou à batalha. A grande criatura era algo falado apenas nas lendas da Guerra da Aliança e por aqueles que tiveram a sorte de sobreviver a uma viagem muito assustadora pelo plano da Edric de Kuldarbor. Todos os magos do Igelvenarch se afastaram da criatura asquerosa enquanto ela parecia estar protegendo os mestres de Enterol ou Alina para ser específico. Ele e seus homens só podiam parar seus passos em temor da poderosa aura que exalava. Algo assim era realmente um obstáculo para lutar. De repente, abriu a boca, cuspiu alguém e falou algumas palavras. Em seguida, atacou os 9 Artisards com um sopro de fogo azul. Isso é um dragão? Um dos homens perguntou. Não. É apenas uma imitação dédrica de um. Nem mesmo um arquimago pode conjurar algo desse tamanho. Elaine ficou impressionada. Você não está chegando a lugar nenhum. De repente de lado, uma sombra saltou na direção de Elaine. Maldito! Frustrada, Elaine se envolveu em outra luta com um único mago. Foi Sibylle Stentor, a maga que parou a luta dos Talmor e dos Stormcloaks. Você vai! Elaine gritou para seus tenentes e eles avançaram como uma força de 2.000 guerreiros Talmor e magos de batalha. A luta estava esquentando e o caos se espalhou de uma só vez. Até a torre da música começou a tocar um novo tom. Era uma música calma, estranha e inoportuna. Gost Luz do 7A. Essa coisa é boa. O Frick teve um gosto estranho pela música. Ele sentiu sua energia e sangue se estabilizarem em um ritmo acelerado enquanto os inimigos começavam a ficar preocupados. Este foi o efeito tonal mágico da peça. Ele reuniu suas forças em outro grito e sua voz ecoou. Islenus. Gelo, carne, estátua, o grito, e se for, foi direcionado à avalanche e ao Artisard que a criou. Era como se uma avalanche ascendente oposta enfrentasse uma descendente e ascendente e tomasse conta da outra. O Artisard no sopé do Monte Antonin estava pronto ou capaz de lançar qualquer tipo de proteção. Morrer. O Frick concentrou sua aura nas pernas e saltou no ar quase 50 metros. Em seguida, acenou com o machado no pescoço do Artisard, decapitando-a. O primeiro a cair das fileiras dos mestres não foi outro senão o mestre de 500 anos de idade de Elaine. No! A voz de Elaine ecoou tão alta quanto o grito de Ulfric vendo a cabeça de seu mestre rolar. Ulfric segurou a cabeça de seu cabelo e levantou para seus homens verem. Ele então apontou com o machado para os elfos que atacavam. Filhos e filhas de Skirin, defendam a terra de Esgramor, defendam Sartal, defendam seu irmão Jondare. Por Skirin. Por seu Vingard. Ah! Oh! Todos rugiram atrás de Ulfric. Ele usou sua força de vontade e gritou um caloroso e nódico grito de batalha. Cada um de seus homens e até o pessoal de Torig ficaram entusiasmados com seu efeito. Além disso, os tons da torre da música subiam e desciam com as ações de Ulfric, levando a atmosfera a se reunir ao seu redor. Por outro lado, os Artisards of Talmor estavam lutando como um só, criando um enorme Magica Rai para aniquilar seus oponentes de uma só vez. Sua única esperança era que o reforço dos 2.000 chegasse em breve. Infelizmente, Ulfric e seus homens estavam em seu encalço. Apenas um segundo foi o suficiente para acabar com isso tudo. A música atingiu seu clímax com a batalha e ninguém poderia dizer como isso terminaria. O sangue de todos estava fervendo, todos estavam prontos para tirar sangue. Charles estava pronto para entender a situação como música. De repente, aconteceu. O feixe de luz se intensificou e ficou tão vermelho quanto a aura tirana de Jon. Uma sensação sufocante como se o tempo tivesse parado, mas todos estavam conscientes disso e todos olharam em volta para ver como o feixe de luz vermelha envolvia tudo de uma vez. E a luz explodiu. E não havia viga. Apenas um céu passando de escuro para vermelho e um homem descendo do céu. Os Artisards olharam para ele e o reconheceram. Para ele. Atire. Com o sussurro de um deles,
O grande feitiço de matriz que foi direcionado ao grande titã Dédrico e os mestres de Winterhold foi direcionado ao homem voador. Um grande feitiço destrutivo de pura energia foi lançado para onde ele está, mas passou por ele, ou melhor, ele não estava mais lá. Todos sentiram a crise. Onde? Eles olharam ao redor deles, mas em nenhum lugar ele foi visto. Um instante depois, um jovem grande e bonito, com olhos azuis e longos cabelos ruivos chegando aos joelhos, estava parado entre eles. Ele tinha um sorriso largo no rosto enquanto seu punho batia no chão. Cliffhanger. Kiren Saga capítulo 394 Fim da Batalha 1. Lâmina da Matança tinha uma forte onda de choque se formou a partir de apenas um único soco no chão. O Archizard foi espalhado em todas as direções e imediatamente perdeu a vantagem de formar uma matriz. Ainda assim, nenhum deles ficou gravemente ferido graças aos tesouros e artefatos de primeira linha que possuem, bem como seus longos anos de experiência e batalha. Ainda assim, pelo que eles perceberam quando olharam para Jun, isso é algo fora do comum. A nuvem de poeira e neve baixou quando uma grande rachadura apareceu no chão com João parado no meio. Sua aparência refletia muito da experiência pela qual passou. Ele estava apenas em um grande cinto blindado cobrindo sua cintura como se ele fosse um daqueles heróis guerreiros de antigamente. O sentimento ao seu redor era místico e profundo ao extremo e ele tinha um controle seguro do poder em suas mãos. Ele olhou para tudo uma vez ao mesmo tempo e todos ficaram maravilhados com a profundidade insondável que via em seus olhos. Cada pedaço de energia se estabeleceu como se fosse um grande mar de águas calmas e imóveis. Isso simplesmente não era mais um mortal. Quem percebeu tudo isso foram os Archizards. Eles o viram antes, não muito longe de Winterhold. 200 milhas e anos atrás, a leste de Winterhold, ficava o reino de Morrowind além das montanhas Velothi. Esses Archizards já foram enviados para um lugar onde 3 reis deuses vivos governavam o reino junto com seus legítimos governantes mortais. Estes foram os Almcv. Almalechia, Vivek Sotasil. Agora mesmo, Jonil Firemani, conhecido por eles como filho amaldiçoado do desastre iminente, estava emitindo o mesmo poder que os deuses vivos emitiam quando ainda estavam vivos. Naqueles dias, esses 3 eram a força mais poderosa em Tlariel, pois atingiram a divindade com o desaparecimento dos Dwemer do ano 1700 até 13427. Que é quase 3.500 anos. O como? Na mente daqueles Archizard foi explicado em um ritmo rápido quando eles viram o que estava nas mãos de John. Seu braço direito estava vestido com uma manopla brilhante feita de uma pesada peça de metal anão segurando um martelo curto e uma lâmina de cristal azul fixada na manopla. A aparência desses artefatos falava de sua identidade imediatamente. As ferramentas de Kagrenak, que o Uraikwad, a manopla, Sunder, o martelo e, Kening, a daga. A aparência dessas 3 relíquias atingiu profundamente os corações dos Archizards, quase fazendo com que seu sangue fluísse para trás. 3 Elder Scrolls e as ferramentas de Kagrenak, exatamente o que Nir no destino escondeu mais no caminho de Jondare. Isso não era importante por enquanto. O personagem principal desta batalha está aqui. Alguém tem que detê-lo e alguém tem que transmitir uma mensagem para todo Aldmeri e Dominion. Este humano tem que ser parado por todos os meios possíveis, mesmo que os próprios ancestrais élficos sejam chamados de volta. Lanar, volte sozinho com Elewen. Vocês 2 devem sobreviver. O Archizard mais velho sussurrou para um de seus colegas antes de avançar. Suponho que você seja Jondare. Ele falou com John olho no olho. Os olhos profundos de John moveram-se para o Archizard lentamente e os elementos da natureza foram todos direcionados para o homem. Suspiros escaparam da boca de todos. Esse poder era muito selvagem para algo como o próprio mundo reagir com o poder de John. John abriu a boca e falou devagar. Lute ou morra. Com essas palavras, John acenou com a mão bem devagar, mas, Sunder, foi lançado como uma bala de canhão em direção ao velho Archizard. Em um instante, o martelo pegou o Archizard e o esmagou no chão a quase 200 metros de distância do primeiro local do velho.
Ao longo desses 200 metros, o velho Artisar parecia ter perdido membros e pedaços de seu corpo antes de ser esmagado pela força do martelo. Haveria chance de sobrevivência? Claro que não. Isso foi um exagero. João abriu a palma da mão e, Sunder, voou de volta para ele. Lute ou morra. Os Iguelvos não conseguiram se recuperar do choque em que caíram e, portanto, ninguém mais. Além dos 9 Artisard, ou melhor, dos 8, nenhum dos que estão por perto conheceu um semideus antes. O olhar profundo nos olhos de João agora era compreendido. Ele estava em um estado altamente concentrado de loucura de batalha. Ele queria que eles lutassem contra ele, senão, eles morreriam. No final, não havia margem de manobra para isso. Ele olhou para eles por alguns segundos, vendo como todos estavam congelados e seu rosto contorcido de raiva. Vir. Um grito dele fez todos acordarem de seu estado congelado. Luta comigo. Então ele deu um passo à frente. Você acha que é honroso se unir contra um dos fracos para roubá-los como achar melhor? Sim, não é um ato vergonhoso. O forte ataca o fraco. Não te odeio por isso. Mas o que eu odeio foi assim que vocês ficaram com medo depois de serem derrotados. Pelo menos vocês lutaram contra as probabilidades há pouco, mas agora, e agora? Acham que ficar com medo poupará suas vidas. Todos têm o direito de lutar e batalhar, não importa o inimigo e agora seu inimigo sou eu. Você não tem o direito de ficar parado, você não tem o direito de permanecer calado. Lute comigo. João não estava dando a eles uma margem de manobra, é verdade, mas ele estava dando a eles cortesia e respeito suficientes para revidar ou morrer com dignidade, mesmo que fossem temor. Vendo o líder de seus inimigos animando seus espíritos para lutar contra ele, tal coisa era inédita. Correr? Como eles poderiam? Ele vai matá-los de qualquer maneira. Lutar? Então morrer? O que em Nirna era essa lógica? Ainda assim, foi muito simples. A morte é iminente, morra com honra ou morra sem ela. E se eles sobrevivessem, isso significaria que ganharam suas vidas de volta. Uma escolha simples, de fato. Aqueles que entenderam isso não foram os Artisards de longa data, mas sim os Talmor Soldiers. Não importa o desprezo que tenham pelos humanos, existe o possível e o impossível, existe o forte e o fraco. Quando as probabilidades são impossíveis e o inimigo é forte, não era a honra o mínimo que podiam ganhar. Com uma respiração profunda, um Talmor Justiciar apontou sua espada para João que se aproximava. Ele é o comandante inimigo. Mate-o e traga a glória para os nossos. Ele pausou suas palavras entendendo o peso político delas. Para nossos ancestrais. Avante. O que restou da força Talmor de 2.000 guerreiros elfos superiores e arcanos magos, todos marcharam como um em direção a João e João caminhou em direção a eles. Ao ver a resposta deles, ele sorriu amplamente e os elogiou em seu coração. Talmor eles podem ser, mas eles sabiam que sua vida não é como eles viveram, mas como eles morreram. Ele pegou as ferramentas de Kagranak e partiu no cubo, e parecia que iria combatê-los com as próprias mãos. Ele flexionou seus dedos e ombros enquanto ele e os elfos atacavam um ao outro. Então outra mudança aconteceu. As pontas de seus dedos começaram a crescer como garras, suas pupilas se transformaram em fendas e seus dentes cresceram como presas maiores. Em sua cabeça, imperceptíveis por causa de seus cabelos, formavam-se 2 orelhas felinas. Ele saltou alto e colidiu com os 2.000 Talmor cortando e cortando com suas garras enquanto linhas de sangue vermelho espirravam para o céu. João estava do outro lado com cada centímetro de seu corpo coberto de sangue vermelho. Mesmo sendo dourados, seu sangue ainda era vermelho, não diferente de qualquer homem. A transformação bestial de João terminou quando um gato preto saiu de sua sombra. Ela se transformou em uma adolescente esguia em vestido preto. Então sua figura desapareceu de seu lugar e apareceu do outro lado do Talmor Artisardes. A luta de um segundo atrás foi tão rápida para qualquer um compreender. 2.000 soldados morreram em um minuto. Cada passo que João dava durante a luta era semelhante a 100 metros por conta própria e cada onda de suas mãos matava muitos.
Com Jon na frente e Nefertiti atrás, os Talmud-Artisards precisariam de uma luta difícil para deixar de ouvir. Jon Dari, você morde mais do que pode mastigar. Somos Artisards e temos nossas posições. Mesmo que você seja um semideus agora, você não é páreo para o Dominion e você não pode nos segurar aqui você mesmo. Um Artisard gritou com um tom histérico. Realmente? Jon inclinou a cabeça. Com essa palavra, mais duas figuras apareceram nos flancos abertos para os Artisards. Shiki o bloqueava de um lado e o Dokuro apareceu de outro. Semelhante à mudança de Jon e Nefertiti, o Dokuro também parecia ter se transformado em algum esqueleto dourado com equipamento de ébano e um cabuto mascarado raivoso de um Oni colérico. 8 Artisards que representavam o poder e a força da máquina de guerra conhecida como Aldmeri Dominion e faziam parte da facção governante de Alinor estão agora sendo colocados na lâmina Skirin por um Nord de 18 anos. Isso não vai acabar bem para você, Nord. O Mani vai saber disso, o Silvenar vai ouvir sobre isso e certamente Sua Majestade, a Rainha de Alinor, o Overlord Aldmeri Dominion vai ouvir sobre isso. O Artisard continuou uivando a plenos pulmões. Bom. Jon respondeu. Portanto, que isso sirva de alerta para quem ousar. Jon levantou as mãos para o Artisard e o mundo obedeceu. O elfo estremeceu em seu lugar e começou a gemer sem soltar um grito. Seus membros estavam torcendo, seus ossos estavam quebrando, tudo estava indo para a direção errada dentro de seu corpo. Jon odiava a arrogância, exceto a sua. O elfo estava se contorcendo enquanto era mantido vivo por seu grave pecado de falar fora de ordem. Ele não era mais reconhecível um elfo. Seu corpo se tornou uma bagunça como uma massa de carne se contorcendo e girando enquanto seus ossos eram triturados enquanto eram mantidos vivos com o melhor da habilidade de Jon. A atual massa viva da bagunça foi pressionada ao extremo e reduzida à menor de todas as formas. Jon liberou seus poderes e deixou o pequeno remanescente do elfo cair na neve branca como uma gota de sangue. Os outros 7 Artisards continuaram olhando para o estranho fenômeno em silêncio, sabendo que este demônio sanguinário não está mais mostrando nenhum rosto para um título ou uma coroa. Mesmo o Rei Supremo não pronunciou uma palavra para parar o derramamento de sangue quando Jon apareceu. Então quem pode falar? O fim do Artisard agora foi brutal e a própria magia os estava desobedecendo sempre que tentavam fazer qualquer movimento, não por supressão, mas por suas vontades quebradas. Agora, eu ofereço a você o mesmo. Lute ou morra. Kirin Saga capítulo 395 Fim da Batalha 2 Lâmina da Misericórdia 7 cadáveres caíram ao redor de Jon em menos de um minuto. Não houve muita resistência oferecida. O primeiro tentou assassinar Jon de lado, mas o chute apenas o chutou de volta para o Dokuro, que levantou sua katana de ébano e cortou uma vez o elfo que se partiu ao meio. O segundo tentou lançar um forte feitiço proibido contra os que estavam atrás de Jon para que Jon fosse forçado a defendê-los, mas Nefertiti decapitou o tolo insolente. O terceiro e o quarto formaram um feitiço duplo para usar ilusões e escapar. Mas Shiki e o sopro de fogo azul não poupam um clone ou um original e Jon matou os 2 magos fazendo mágica explodir em seus corações. O quinto mago estava prestes a se teletransportar, mas Jon apenas esticou a mão e puxou o mago de volta pelo espaço de onde ele se teletransportou para empalá-lo com uma lança do chão. O sexto mago foi inteligente e convocou poderosos Frostlatronais e se escondeu dentro deles. Mas o Dokuro a katana dele encontrou o caminho para seu coração. O último e sétimo Artisard foi um mago de combate corpo a corpo que tentou o seu melhor para atacar Nefertiti apenas para ela dar um soco em suas entranhas e para Shiki acenar com sua cauda em forma de massa para ele, enviando para o Dokuro, que pisou no Artisard fazendo ajoelhou-se e o executou com a katana. Foi só a luta, sem perder tempo nem nada. Cada Artisard não poderia durar uma única troca. O poder do semideus era um mundo à parte do arquimago. Deve-se notar que entre o reino semideus e o reino Artisard existe um reino conhecido como reino ancestral. Os ancestrais não são um ranco oficial como Artisard que é o ápice das artes arcanas,
Os ancestrais podem ser guerreiros ou qualquer coisa e podem até ser mais poderosos que alguns semideuses. Em suma, os ancestrais são as existências mais poderosas que um mortal pode ter e suas idades são em sua maioria superiores a 1000 anos. Divatifir e suas filhas clones são todos ancestrais, assim como Loracon do clã Volquiar. Nenhuma força mundana pode dar ordens aos ancestrais e os ancestrais estão sempre desinteressados do mundo dos mortais, gastando suas vidas em reclusão para encontrar maneiras de alcançar a divindade. No final, não importa o quanto Talmor na frente de João tentasse, eles eram superados em todos os termos ou vantagens. 5 minutos desde o aparecimento de João se passaram e toda a força Talmor, exceto Elaine, foi completamente aniquilada. João olhou para Elaine e falou palavras inaudíveis para qualquer outra pessoa, exceto para ela. Ela, que caiu de joelhos desde que sua força se foi e perdeu toda a esperança, levantou-se novamente e se teletransportou para longe. João nem mesmo a impediu. Os olhos de João então pousaram em sua família, começando por Nurina, Hilda, Alina, Jonrad, Tormund, Jena e Sigurd. Alina sorriu para ele e se aproximou. Você está em uma confusão sangrenta. Ela disse. O que há de errado com isso? João riu. Eu vim a este mundo gritando e coberto com o sangue de outra pessoa. Pretendo continuar fazendo isso de agora em diante. Rapaz. Você está doente. Jonrad não pôde deixar de reclamar. Não estou doente, estou distorcido. Doente faz parecer que há uma cura. A troca de luz não se encaixava na cena sangrenta ao redor deles e mesmo João não estava realmente livre para perder tempo. Ele olhou para frente e seus olhos pousaram nos chefes restantes dos clãs e seus homens enquanto todos jogavam suas armas no chão. Eles quase perderam cerca de metade de seus exércitos e parecia que até Bron de Jeana conseguiu capturar Orgastonfist e a jogou entre os outros que se renderam. João caminhou ao lado de Bron e deu um tapinha em seu ombro. Então olhou para o lado e viu seu primo Alftor montado em um mamute que parecia ter passado por uma luta difícil. Chique voou e pousou ao lado de João. Então este pulou sobre ele para encontrar Nefertiti já no topo do Daedric Titã. Odokuro seguiu a pé e os 4 seres poderosos ficaram sobre os chefes de clãs capturados e seus homens. O ar ao redor dos 4 dava uma vibração forte. Mas João era o centro do poder e sua imagem era divina mesmo quando ele lutou contra os elfos e se cobriu com o sangue deles em um ataque de loucura. Na cabeça daqueles nórdicos, sua imagem formava um certo guerreiro louco que se cobriria com o sangue de seus inimigos enquanto rasgaria as hordas de elfos. Aqueles nórdicos, que nunca se ajoelhariam diante de um jarl, rei ou imperador, ajoelharam-se diante de João proferindo o nome que lhes veio à mente. Curto. Curto. Salve Shor. Em suas cabeças, João era Shor, o deus-chefe de seu panteão e o dono de seu Vingard. O rosto de João estava inexpressivo e indiferente nos últimos 5 minutos, mas de repente se contorceu e se transformou em raiva absoluta. Seus bastardos! Como ousam profanar esse honroso nome? A raiva de João era genuína. Nem mesmo sua família o viu com tanta raiva antes, pois essa era a verdadeira ira. Ele até acenou com a mão e uma força poderosa se formou ao lado daqueles nórdicos batendo neles todos ao mesmo tempo. Odokuro, a manifestação de Urat, e seu fragmento de alma cresceu em tamanho 1 metro extra e gritou para os céus com a raiva de seu mestre. Ele estava prestes a matar todos aqueles nordes insolentes e ignorantes que usavam um nome muito sagrado no livro de João, mas João segurou Urat. A cabeça do clã e os guerreiros perceberam seu erro e se levantaram lentamente, mas suas cabeças estavam apenas olhando para baixo e não podiam deixar de levantá-la contra aquela pressão. João respirou fundo e falou. Filho de Jonrad e Hilda, a sangrenta, com uma juba de fogo você me reconheceria. E o nosso teu colérico se você me desafiar, e o nosso é o mais afiado se você duelar comigo. E em Sartal nós somos os poderosos, e em Skirin nenhuma alma para me segurar. Ó povo dos clãs! O pessoas dos esquemas e planos. Eu, Jonho do clã Firemani, saúdo você com lâminas e algemas. A voz de João ecoou pela terra dos clãs atacantes às forças defensoras, de Ufrica a Torig, dos vivos aos mortos.
João cumprimentou as pessoas com o tom do vencedor, mas nenhuma resposta foi proferida. O olhar de João queimou todos eles e tornou o processo de respiração muito difícil. Quem estava tão enfurecido quanto João era Lina. O Senhor vitorioso está cumprimentando você e você não responde. Porque eu ensinaria a você todo o seu lugar, como os cavalos são domados. Gritou Alina. Aqueles que estavam totalmente em silêncio soltaram suas línguas imediatamente. O clã Nicker saúda Lord Joyud. Nós, o clã Thornshield, cumprimentamos o nobre Joyud Firemane. Os Stormfists de Witterum saúdam Jondare. O clã Kraga saúda o Tane de Winterhold. Cada clã falou em linha um após o outro até que todos os 9 clãs cumprimentassem de volta. O olhar mortal de João desapareceu assim que os clãs responderam. O povo dos clãs. Eu, que carrego a vida das pessoas em meus ombros, carrego 2 lâminas. Uma lâmina da misericórdia e uma lâmina da matança. Quanto a Blade of Mercy, ela caiu de mim na estrada, então eu perdi. Quanto a Blade of Slaughter, então aqui está. João tirou, Bloodskull. As pessoas estremeceram ao ver a espada vermelha de sangue. Ó povo dos clãs! Eu carrego a maçã com seu fardo e pago por ela de volta com seu igual, e vejo os olhos da ganância cega e os pescoços do falso orgulho entre vocês. E vejo cabeças que amadureceram, pois é hora de serem abatidas. E é meu direito. E como se agora eu pudesse ver o sangue fluir entre seus elmos caídos e suas barbas encharcadas. Eu, ó povo dos clãs cujo metal é cisma, hipocrisia e degeneração, aprendi com a experiência e vi o propósito final quando o destino abriu sua aljava e procurou suas flechas para me encontrar o mais difícil e o mais grave, então ele me atirou em você. Porque você caiu em tentação, ilusões e seguiu os caminhos da falsidade a ponto de marchar com os Altmer para as terras sagradas de Sartau desejando dar as mãos a eles e incendiá-los como os Falmer fizeram com Sartau de Esgramor. Pelos altos céus, eu os trituraria como as pedras da pedreira são moídas e pisam sobre vocês como as bestas desobedientes são pisoteadas, e eu os educaria com a espada deixando as mulheres viúvas e as crianças órfãs. E eu juro por tudo que é sagrado e dédrico que nunca desisto de uma promessa ou de uma palavra. João parou ao olhar para aqueles homens que estavam parados como as árvores quebradas. Este foi o peso da verdade e o triunfo da justiça. Nenhuma falsidade estava nas palavras de João sobre qualquer uma das ações desses clãs das trevas. A morte estava à espreita em seus pescoços com apenas algumas palavras ditas por um jovem. Desde o início até agora, eles já morreram por dentro 1 dúzia de vezes cada um. Alguns choraram de vergonha e alguns choraram de falta de vontade de serem abatidos como ovelhas enquanto a maioria manteve a cabeça baixa. Ó povo dos clãs, quanto à lâmina da matança. Então vou jogá-la naquelas ameias, pois é apenas para defender o que é querido. João se virou e jogou, Bloodskull, no ar quando ele pousou na portaria de Sartau para se cravar na parede carregando uma forte sugestão dos poderes divinos de João. João se virou com um olhar significativo em seus olhos fazendo uma última pergunta. O povo dos clãs. O que você diz que eu faria com você? As palavras de João foram inesperadas, deixaram uma impressão estranha em todos que as ouviram. Ninguém esperava essas palavras de nenhum lado. Ele é o vencedor e o último nisso, mesmo com o Rei Supremo presente. Ele não pode negar a João como lidar com seus cativos, a menos que um resgate seja pago. Que tipo de situação foi essa? Ele estava zombando do perdedor pedindo-lhe para decidir seu próprio destino? Não foi assim que as coisas aconteceram. Ainda assim, havia uma garota esperta que olhou para João e respondeu a ele depois de estudar seus olhos. Faça-nos bem. Orga Stormfist gritou. Todos olharam para ela sem esperar sua resposta direta. João olhou para Orga com os olhos apertados. Ela olhou para ele de volta com confiança. Faça-nos bem. Você é um bom homem, de uma linhagem de bons homens. As palavras de Orga eram tão naturais e o olhar em seus olhos era confiante. É como se ela descobrisse o que quem é João apenas por vê-lo de perto. Foi uma habilidade assustadora que fez de Orga um juiz terrível de personagens. Contrariando as expectativas de todos e como Orga esperava, João sorriu casualmente.
Então vá. Ele disse, exceto pelos líderes dos clãs, vocês estão livres. Kirin Saga capítulo 396 Consequências. Abrindo os olhos para a luz brilhante que vinha das nuvens, Jon levantou-se para se sentar. Ele estava cercado por 3 lindas garotas que pareciam ter caído em um sono profundo depois da experiência da noite anterior. Um dia se passou desde a batalha de Winterhold e Jon disse oficialmente a todos para se ferrar antes de ir para casa com a Ela e a Lina. Então ele pegou Julanar e se teletransportou para uma ilha nevada sem nome não muito longe no Mar dos Fantasmas. Então ele soltou todo o seu poder divino naquela ilha, voltando à mortalidade e retornando ao ser natural. O estado de imortalidade em que ele estava era perigoso e não podia ser mantido, pois ele estava pegando emprestado um imenso poder de um grande número de pedras do coração usando a ferramenta de Kagrenak. Se as coisas dessem errado, seu corpo teria sido desintegrado pelo enorme poder que ele possuía. Afinal, uma pedra do coração pode ressuscitar totalmente um mortal se todos os efeitos colaterais perigosos forem ignorados. Além disso, tornar-se um demiado era demais para um mortal como Jon lidar. Certamente, ele não estava pronto ou mesmo forte o suficiente. Para encobrir os detalhes chatos de como o processo aconteceu, é preciso saber que os espíritos originais, Etada, são aqueles da raça, Ada, que possuem poderes divinos. Demiada, também são imortais e divinos, mas muito menos poderosos do que um Ada regular ou um todo-poderoso Etada, espírito original. Ainda assim como a Ada normal, é possível emergir um Demiada executando um dos 6 caminhos de caminhada, não totalmente, pois o Ada não pode existir fisicamente em mundos. Os 6 caminhos de andar são as Torres Prolix, o Psijic Endeavor, a reescrita da canção, o Manteling, Shin transformando o escaravelho em um novo homem. As Prolix Torres são aquelas torres que definem a realidade dos mundos que foram usadas por seus construtores para utilizar os poderes do Aurbis e imitar a única torre verdadeira. As torres conhecidas são Ouro Branco, Seiva Verde, Garganta da Neve, Montanha Vermelha, Walquibras, Lei do Cristal, Orixá Adamantia. O Psijic Endeavor é o caminho de Saint Velot, que mostrou a Shimmer como ascender à imortalidade com a ajuda de Boeria e Mepala, que negaram as falsidades que o Elvencestor Champion, Trinimac, disse sobre Lorcan. O Psijic Endeavor é um processo de apoteose pela manipulação do próprio tempo. O objetivo do Endeavor é experimentar o Shin, e os dois conceitos estão intimamente relacionados. A reescrita da canção é o processo de reescrita da realidade pela manipulação tonal que aconteceu com o caso dos Gamer quando Lord Kagrenak tentou ativar o Numidium e acabou extinguindo sua raça. O Manteling é o caminho dos mortos que é seguir os passos de um certo Ada até o ponto de imitar completamente o Ada e se tornar ele, ela. Da mesma forma que Talos protegeu Lorcan liderando seus exércitos para lutar contra os Elfos, e como o herói de Kvat protegeu Sheogorath. O Shin é um dos objetivos finais da apoteose e por seu significado literal é, royalty. É um estado de ser que permite escapar de todas as leis e limitações conhecidas e alcançar algum tipo de percepção sobre a natureza do universo e seu lugar nele, levando a uma compreensão simultânea de todo o escopo da existência, bem como de sua própria existência. Individualidade. O escaravelho que se transforma no novo homem é um termo obscuro, mas o novo homem significa um novo sonhador, pode significar a possibilidade de um nascimento de um novo mundo, ascendendo além da divindade e tornando-se um amaranto. Esses foram os segredos que foram revelados a Jon durante seus 10 minutos de experiência em um estado de divindade. Então, qual caminho Jon usou para chegar a esse estado? O eu interior de Jon estava em estado de conflito sobre isso. Ele é um ávido fã do Psijic Endeavor e sua meditação está sendo refinada com base nos textos antigos que ele encontrou sobre o empreendimento e foi assim que ele absorveu os poderes das pedras do coração. Ele também usou os artefatos tonais que são as ferramentas de Kagrenak, para manipular a energia e absorvê-la. Ele nunca alcançou Shin e se manteve longe da torre, nem mesmo disposto a verificar novamente. Com isso,
Ele concluiu que confiar apenas em um caminho não é suficiente para atingir o verdadeiro nível de um hada imortal. Bem, pelo menos eu dei tudo de mim. John sorriu enquanto olhava para o lugar ao seu redor com um sentimento de contentamento. Esta ilha em que ele estava deveria ser um lugar nevado no mar de fantasmas, mas por algum motivo, agora era algum tipo de floresta tropical de verão. John adorou a atmosfera que parecia estar lhe dando vida e recarregando suas energias apenas por estar neste lindo lugar. Ele colocou a mão em uma árvore e o galho se abaixou para John se pendurar nele e subir no nível das árvores. A vista de cima era para uma grande paisagem de uma ilha coberta com todo tipo de vegetação tropical e praias de areia branca e águas azuis cristalinas. Tudo isso foi velado por uma nuvem de névoa que isolava a ilha tropical e sua praia do frio de fora do mar dos fantasmas. Este era o domínio de John, que ele usou todo o poder ao bico divino excessivo que ele tinha para criar. O poder de moldar o mundo. No centro da ilha, havia uma clareira de um grande pedaço de terra verde ao redor de um único pavilhão no centro de um lago. O pavilhão foi feito com pilares de madeira e um telhado circular de pedra que parecia um pouco elegante para a arquitetura nórdica bruta, pois na verdade, John usou descaradamente a arquitetura élfica com este pavilhão que se adequaria à atmosfera de verão na área. Ele sorriu com orgulho de seu trabalho e pulou da árvore. O barulho repentino fez as três belas adormecidas acordarem. John simplesmente caminhou até elas e pegou Julanaar em seus braços. O que há, princesa? E aí? Meu corpo mal está acompanhando você. Ela se rendeu a ele enquanto eles se absorviam em um beijo. Ei, me beije também. E eu também. A ela e a Lina pularam em John para entrar na briga. Ele riu por causa de sua ação e segurou todos eles com as mãos. A noite passada não derrubou vocês três? Parece que vocês três não estavam perdendo tempo treinando enquanto eu estava fora. Os quatro continuaram brincando e se divertindo até chegarem à clareira onde ficava o pavilhão. John carregou a ela e Julanaar enquanto caminhava sobre a água por magia e Lino seguiu com o mesmo feitiço até chegarem ao pavilhão. Há uma massa de trabalho esperando por nós em Winterhold. Você com certeza os deixou com uma bagunça por conta própria. A Lina disse quando chegaram ao pavilhão. John colocou as meninas no chão e soltou um suspiro. Só não quero ir para Winterhold tão cedo. O Wolfur e os meninos podem lidar com as consequências por conta própria. John disse. Não há como escapar disso. Você é o chefe e há coisas que só você pode fazer. Disse a ela. Não se esqueça que você quase deixou o rei Torig e o Jarl Frick dividirem um quarto. Julanaar apontou algo realmente estranho. John desviou o olhar imediatamente. E como devo lidar com dois VIPs vindo para o Winterhold ao mesmo tempo sem aviso prévio? Nós só temos uma casa de hóspedes VIP, então eles têm que dividir. Pela misericórdia de Kine. Vamos para casa. A Lina xingou e colocou a mão em um pedestal central no pavilhão. O espaço atrás do pedestal girou e abriu um portal que levava ao Winterhold. Winterhold e Sartau estavam mais calmos do que o esperado. Lotadas pela chegada repentina de muitos Moonblades e Firemanes, as cidades ficaram ainda mais apertadas com os reforços imprevistos de Endelme e Solitude. Ocupados em lamber suas próprias feridas, os Dark-Troopers tiveram dificuldade em acabar com as brigas entre os soldados de Endelme e Solitude quase em cada esquina. Pode-se imaginar como era a cena política apenas do estado dos soldados comuns. Em Winterhold, abaixo da mansão de John, o espaço se contorceu e um portal se abriu com 4 figuras saindo dele. Está frio aqui, eu realmente me sinto tão cansado toda vez que está frio assim. John reclamou. E você se considera um Nord? Disse a ela. Eu apenas funciono muito melhor em um clima mais quente. Acho que todos podemos concordar com isso. Julanaar disse eu gosto desse pensamento. Continue assim. John esfregou o cabelo dela brincando. Os 4 saíram do porão para o primeiro andar da mansão para encontrar muitos rostos ansiosos olhando para John ao mesmo tempo. O que está errado? John perguntou. Essas pessoas eram principalmente os funcionários da empresa. Chefe. Aqui está você, finalmente, o lugar está uma bagunça quente. Disse Sev, o secretário. Ah, ótimo,
Espero que sua carga de trabalho não esteja exagerando. É, chefe. E você tem muitos pedidos de agendamento. A única maneira de resolvê-los é colocar agendamentos dentro de outros agendamentos dentro de mais agendamentos. Agora isso é assustador. João começou a pensar, mas nenhuma ideia veio à mente. Tudo bem, eu vou lidar com todos eles. Quem está no topo da lista? O grande rei. Caramba, nunca pensei que diria isso. Foco, se... Sim, chefe. O grande rei e seus homens. Jarl Frix Turmcloak, Jarl Corir, senhorita Vitoria Vici, a comandante imperial do Forte Castav e um mago do Sínodo Imperial. Também há muitas visitas sociais. Seja uma boa menina e coloque tudo em uma reunião. João disse. Com licença. Apenas diga a Jarl Corir para fazer uma grande reunião. Estou esperando uma grande bagunça. Além disso, as visitas sociais são apenas familiares, então deixe para a noite e faça os meninos e meninas limparem o lugar aqui e dar uma festa em família. Eu quero beber e desmaiar com todos esta noite. Sim, chefe. Se ficou triste ao perceber a quantidade de trabalho que esperava. Boa sorte, se você vai precisar. A ela disse enquanto se afastava. Você é a esposa secreta da papelada, se ninguém nunca vai te substituir. Juliana disse e desapareceu. Eu aprovo e reconheço seus esforços, se Alina disse altiva e entrou. Bem, isso foi maldoso. João deu um tapinha nas costas do choroso se Nalongous e Ofijalo Corir. Muitas figuras políticas se reuniram em torno da longa lareira. Jalo Corir aceitou o pedido de João para convidar cada uma dessas figuras para sua casa. João foi o último a chegar acompanhado por Tormund Firemani, Sigurd Blad e Alina. A sala ficou em silêncio enquanto todos olhavam para João. Ele estava usando seu mago regular que dava sua classificação oficial como um mago especialista. Ele não carregava nenhuma espada ou armadura, mas o poder de João Dari era bem reconhecido entre todos nesta sala. Os magos ao redor da sala foram os primeiros a sentir isso, assim como os guerreiros experientes como Jarl Frick. João não era o mesmo de ontem. Não tendo certeza de como eles deveriam pensar, João desde o dia da batalha era um semideus poderoso, mas este jovem não é aquele tirano de ontem. Certamente sua aura carregava uma forte pressão de tirania que era realmente tão forte em comparação com qualquer outra pessoa na sala, mas não era o que eles esperavam. Aqueles com conhecimento poderiam dizer isso imediatamente. O poder de ontem não era natural e temporário e, a julgar pela aparência de Jun, ele está em muito bom estado. Talvez o poder divino fosse temporário, mas com as ferramentas de Kagrenak, que agora estão na posse de Jun, João pode ser capaz de reativar o modo divino, o que não está muito longe da verdade. Há rumores de que quando uma Lexia caiu da divindade ao perder seus poderes de semideus, ela enlouqueceu. João Firemani pode realmente ignorar esse efeito? Um mago perguntou a outro no canto. Não me pergunte. Há mais coisas que não sabemos aqui, mas a situação é muito melhor assim. Podemos pressionar os nórdicos agora. Os dois magos eram de Cyrodiil e viajaram uma longa distância em uma noite depois que uma transmissão de emergência veio da Embaixada Imperial em Skirin. Foi assim que a resposta do Império ao surgimento de um semideus foi rápida. O Frix Turmcloak não estava longe dos dois magos e ele os encarou com uma intenção de matar, fazendo com que olhassem para ele com hostilidade. Ele caminhou em direção a eles e passou entre eles mostrando seu domínio sobre doninhas de sua espécie. Ao passar por eles, ele caminhou direto para João. Aqui está ele, o herói de Winterhold. É bom finalmente conhecê-lo pessoalmente mais uma vez. O Frick ficou na frente de João e ofereceu um aperto de mão. João sorriu e apertou a mão de Ulfric. Da mesma forma, Jarl Ulfric. Apesar de Ulfric se distanciar de João em uma escala pessoal e João chamar o Frick de Big Bang Frick, os dois pareciam ter muito respeito um pelo outro, bem como planos um para o outro. O Rei Supremo Torei viu a cena à distância e estreitou os olhos. Ambos os homens são heróicos e dominadores, fazendo-o sentir-se o tolo no trono. No entanto, ele sabia melhor.
Existem aqueles que escapariam da tempestade e aqueles que navegariam através dela. Torigi fugiria, Ulfric navegaria, mas Jon. É hora de Jon anunciar sua posição hoje. Esta reunião foi a reunião mais importante antes dos eventos futuros. É hora de Jon dar e responder a muitas coisas e tomar partido. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.